Camila Rodrigues sempre foi uma mulher intensa. Vivia cada experiência com uma paixão única: o amor, a fé, os sonhos. Desde pequena, seu maior desejo era ser mãe. Ela se lembrava de como cuidava de suas bonecas, sussurrando para elas, como se fossem reais, prometendo que um dia daria todo o seu amor a um filho de verdade. Com o passar dos anos, esse sonho só aumentou dentro dela. Miguel, seu marido, era o grande amor de sua vida desde a adolescência. Juntos, construíram uma trajetória repleta de cumplicidade e fé. Não eram um casal perfeito, mas sempre enfrentaram os desafios unidos, certos que Deus os havia unido por um propósito maior. Quando souberam que seriam pais, sentiram que estavam vivendo o momento mais especial de suas vidas. Contudo, o caminho até ali não foi fácil. Camila enfrentou anos de incerteza. O diagnóstico de endometriose foi um choque. Os médicos afirmavam que as chances de engravidar eram mínimas, e cada teste negativo era como um golpe profundo. Ela orava todas as noites, pedindo um milagre. Quando finalmente viu as 2 linhas no exame, caiu de joelhos e chorou. Deus tinha atendido ao seu pedido. A gestação foi delicada, repleta de cuidados e receios, mas nada disso importava. Ela só queria segurar seu filho nos braços, sentir seu perfume, olhar nos seus olhos. Até que, no dia do parto, tudo mudou. A sala de cirurgia se transformou em um caos. Médicos e enfermeiras se moviam rapidamente e o tom das vozes começava a mudar. Camila sentiu uma fraqueza intensa, como se algo estivesse escapando de dentro de si. Seu coração acelerou, depois desacelerou. A última coisa que ouviu foi alguém gritando seu nome. E então, um silêncio absoluto. Ela não sabia, mas naquele instante, sua vida na terra havia parado e sua alma estava prestes a atravessar um caminho que transformaria tudo. Se você já sentiu a presença de Deus em sua vida, comente. Deus é poderoso. O tempo parecia ter parado. Camila sentiu-se como se estivesse caindo em um vazio, mas, ao mesmo tempo, não havia queda. Seu corpo, tão frágil momentos antes, agora não pesava nada. Tentou respirar, mas não sentiu o ar entrando. Tentou gritar, mas não ouviu sua própria voz. Era como se estivesse suspensa entre 2 mundos, presa em um espaço que não era o seu. Então, algo aconteceu. De repente, ela viu o ambiente do parto, mas não estava mais dentro de seu corpo. Estava observando tudo do alto, como se flutuasse no teto. A cena era desesperadora. Os médicos trabalhavam rapidamente. A equipe se movia de um lado para o outro e sua pele estava pálida, quase azulada. Ela ouviu um som estranho, um apito contínuo vindo dos aparelhos. Seu coração havia parado. O desespero no rosto de Miguel partiu sua alma. Ele segurava sua mão, murmurando orações entre lágrimas. Ela quis tocá-lo, dizer que estava ali, que podia ouvi-lo, mas parecia haver uma barreira invisível separando-os. Foi então que percebeu algo ainda mais perturbador. Não sentia medo. O pânico da sala não a afetava. Não havia dor, nem angústia. Apenas uma estranha sensação de paz e um chamado silencioso, como se algo estivesse esperando por ela. Um vento suave começou a soprar, mas era um vento que não pertencia àquele mundo. Ele a envolveu e, antes que pudesse reagir, tudo mudou. O hospital desapareceu. Agora, ela estava em um lugar diferente. Não era escuro, mas também não era claro. Estava envolta por uma névoa morna e brilhante, iluminada por uma luz dourada e reconfortante. O silêncio ali não era vazio, mas preenchido por uma presença invisível, algo maior, algo que ela não conseguia explicar. Então, as vozes começaram. No início, eram sussurros distantes, mas conforme avançava, os sons ficavam mais nítidos. Algumas vozes choravam, outras riam. Embora não visse ninguém, sentia que não estava sozinha. Foi quando algo a tocou de uma maneira inexplicável. Um choro suave, puro, delicado, o som de um bebê. Seu coração, ou o que restava dele, pulsou de maneira estranha. Gabriel. Ela precisava encontrá-lo. Sua mente gritou o nome do filho e, no mesmo instante, a névoa ao redor dela começou a se dissipar. Aos poucos, imagens começaram a surgir. Foi então que ela viu. À sua frente havia algo que ela nunca imaginou que existisse. Um campo dourado, banhado por uma luz celestial. No meio dele, pequenas silhuetas corriam, brincavam, gargalhavam. Crianças,
Centenas, milhares delas. Algumas pareciam recém-nascidas, outras tinham a aparência de crianças mais velhas. Nenhuma delas parecia triste ou solitária. Era um lugar de pura felicidade. Camila sentiu seu coração se partir e se refazer ao mesmo tempo. O que era aquele lugar? Quem eram aquelas crianças? Antes que pudesse dar mais um passo, sentiu uma nova presença se aproximando. Uma luz maior começou a se formar à sua frente, e dentro dela, uma figura que ela reconheceria em qualquer lugar. Uma voz suave e firme a chamou pelo nome. Camila soube, naquele instante, que estava diante de algo sagrado. Ela não sabia, mas estava prestes a ouvir a maior revelação de sua vida. A luz desapareceu. O campo dourado, as crianças, a presença sagrada, tudo se desfez num piscar de olhos, como se tivesse sido arrancado dela sem aviso. O calor, a paz, a leveza, tudo sumiu. E então veio a queda. Não era uma queda física. Não havia vento cortando seu rosto, nem a gravidade puxando o ar para baixo. Era uma queda diferente, uma descida sem corpo, sem peso, mas carregada de um medo crescente a cada instante. A escuridão a envolvia completamente. Camila não conseguia ver nada, nada além de um vazio denso, um breu que parecia ter vida própria. Era uma escuridão que não apenas escondia, mas sufocava, como se estivesse viva. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo ao seu redor, e por um breve momento, a solidão foi tudo que restou. Então, surgiram vozes, primeiro baixas, como sussurros trazidos pelo vento, depois gemidos, lamentos e gritos de angústia. Eram muitas vozes. Algumas pediam ajuda, outras choravam, algumas suplicavam, enquanto outras apenas riam, risadas que não transmitiam alegria, mas algo sombrio e perverso. Camila tentou fugir, tentou se mover, mas não havia chão, não havia lugar para onde correr. A sensação de abandono se intensificou. Por que estou aqui? O que aconteceu? Sua mente gritava, mas ninguém respondia. E então, as sombras começaram a se mover. Figuras surgiram no meio da escuridão, rostos distorcidos, olhares vazios. Não eram estranhos. Camila reconheceu aquelas pessoas. Seu coração, ou o que restava dele, apertou ao reconhecer uma das vozes. Era a tia Isabela, a mulher que sempre lhe estendeu a mão quando ela era criança, mas que ela passou anos ignorando. Depois de adulta, recusava suas visitas, suas ligações, suas tentativas de reaproximação. Camila sempre tinha desculpas. Estava ocupada, o tempo era curto, a vida corrida. Mas agora, diante daquela imagem, percebeu que nunca havia dito uma palavra de amor àquela mulher que tanto a amava. Então, uma nova cena se formou. Era ela, ainda jovem, discutindo com a mãe. Palavras duras saíam de sua boca, ferindo como lâminas. O olhar magoado da mãe foi algo que ela nunca esqueceu, mas também nunca pediu perdão. Outros rostos apareceram, pessoas que ela ignorou ou feriu sem perceber. Situações pequenas se pareciam sem importância no cotidiano, mas que agora tinham um peso esmagador. Cada ato, cada palavra dita sem cuidado, cada momento em que escolheu o egoísmo em vez do amor. Ela viu tudo, sentiu tudo. A dor das pessoas que feriu, a tristeza daqueles que esperavam algo dela e nunca receberam, a decepção que causou, os momentos em que soubera que podia agir de forma diferente, mas escolheu não fazer nada. A dor da verdade era insuportável. Então, uma nova voz ecoou na escuridão. Você sempre achou que tinha tempo. A frase cortou sua alma, porque era verdade. Ela sempre acreditou que poderia resolver as coisas depois. Depois eu peço desculpas, depois eu ligo, depois eu conserto, depois eu oro. Mas o depois nunca chegou. Agora, só estava o peso do que não foi feito. As vozes ao seu redor aumentaram, os gritos, os choros, as lamentações. Camila queria fugir, queria tampar os ouvidos, queria esquecer, mas não havia para onde ir. Foi então que ela percebeu. A escuridão não era apenas um lugar, mas um espelho, refletindo todos os momentos em que escolheu se afastar da luz. Camila caiu de joelhos, ou sentiu como se caísse, e chorou, não com lágrimas, pois não havia corpo, mas com algo mais profundo. Sua alma gritou: Senhor, me perdoa, me dá mais uma chance. E, pela primeira vez desde que caiu naquele vazio, veio a resposta. Uma luz fraca no começo, mas que começou a crescer.
No meio dela, uma presença que ela conhecia bem. Jesus estava ali. E quando ele falou, todo o tormento ao redor se silenciou. A luz cresceu. No início, era apenas um ponto distante, uma pequena fagulha, mas que foi se expandindo em meio à escuridão esmagadora. À medida que a luz se expandia, tudo ao redor de Camila começou a transformar-se. As sombras se afastaram, os gritos silenciaram, e o frio, o peso, a solidão, tudo foi dissipado pela presença que se aproximava. Camila não conseguia encontrar palavras para descrever o que estava sentindo. Não era apenas um calor, não era simplesmente uma luz, era algo vibrante, algo que transcendia tudo que ela já conhecera. Aquela presença a envolvia, penetrava sua essência, atravessava sua alma sem necessidade de palavras. E então, no centro daquela luz, uma figura se revelou. Ele não precisava dizer nada. Camila sabia imediatamente quem estava diante dela. Era Jesus. Seus olhos eram como rios de amor e verdade. Não havia julgamento, não havia condenação, mas também não havia onde esconder nada. Não parecia que ele apenas olhava para ela. Era como se visse através dela. Camila sentiu que poderia desmoronar naquele momento. Sua vida inteira passou diante de seus olhos, mas de uma maneira diferente. Não era apenas uma revisão de seus pecados, mas a revelação de algo muito mais profundo. Os padrões que a mantinham distante de Deus. Ela viu cada momento em que se afastou não por maldade, mas por desatenção. Viu as escolhas, as áreas de sua vida que a levaram para longe, sem que ela percebesse. O coração fechado para o perdão, a pressa que a impediu de perceber os outros, a indiferença disfarçada de rotina. Jesus não precisou fazer nenhuma pergunta. Ela já sabia a resposta. Então, ele falou: "Você sempre buscou o que é passageiro, mas ignorou o que é eterno." As palavras atravessaram Camila como uma lâmina de fogo. Ela viu todas as vezes em que viveu para si mesma, focada nos planos terrenos, nos desejos momentâneos. Correu atrás de conquistas, preocupou-se com o amanhã e, no fim, percebeu que a vida é efêmera e que o verdadeiro propósito está além do que os olhos podem ver. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Jesus levantou a mão e, diante dela, um novo cenário apareceu. Camila viu crianças, muitas delas. Algumas corriam, outras brincavam. Algumas apenas a observavam com olhares cheios de doçura. Mas todas tinham algo em comum. Não pertenciam ao mundo dos vivos. Ela compreendeu. E então, Jesus falou novamente: "O que é gerado em amor nunca se perde. Cada alma que não chegou ao mundo encontra descanso no reino do Pai. O ventre pode falhar, mas o espírito jamais deixa de existir." Camila sentiu algo que nunca havia experimentado antes. A dor de tantas mães que choraram pelos filhos não nascidos, a angústia de cada mulher que carregou uma vida dentro de si, mas nunca pôde vê-la crescer. E, ao mesmo tempo, sentiu a resposta: nenhuma alma é esquecida, nenhuma vida é desperdiçada. Cada criança que não pôde nascer tem um lugar, um destino, um lar. Jesus a olhou mais uma vez. Desta vez, sua voz foi mais suave: "Você ainda tem um propósito. Sua missão não terminou." Camila quis perguntar o que isso significava, mas antes que pudesse falar, sentiu algo diferente. Uma força invisível a puxava para trás. A luz começou a se afastar e o desespero a invadiu. Ela não queria partir, mas sabia que sua jornada ainda não havia terminado. A luz foi se afastando e Camila sentiu um puxão invisível, como se algo a arrancasse daquele lugar sagrado. A sensação não era de dor, mas de perda. Ela sabia o que estava acontecendo. Estava voltando. Não, ela tentou resistir. Queria ficar. Não fazia sentido retornar depois de tudo o que tinha visto, depois da paz que sentirá. Mas a decisão não estava mais em suas mãos. Você ainda tem um propósito. As palavras de Jesus ecoaram em sua mente. Camila não entendia como poderia simplesmente voltar depois de uma experiência tão profunda. Seu coração, ou o que restava dele, estava cheio de perguntas. Mas, Senhor, como posso voltar depois disso? O que o mundo pode me oferecer que seja maior do que o que encontrei aqui? O olhar de Jesus se manteve firme, mas cheio de compaixão. O verdadeiro propósito nunca esteve no que você pode receber, mas sim no que você pode oferecer. E então, diante dela, algo extraordinário aconteceu. Uma nova visão apareceu. Era Miguel,
seu marido. Ele estava ajoelhado ao lado de seu corpo, segurando sua mão fria, com os olhos cheios de lágrimas. Volta para mim, meu amor, volta, ele suplicava. Camila sentiu nó profundo em sua alma. Não podia ouvir com seus ouvidos, mas sentia cada palavra que saía do coração dele como um grito silencioso. Ela viu sua mãe, com o rosto pálido e desesperado, murmurando orações entre soluços. Viu os médicos, suas expressões tensas, o suor escorrendo de suas testas enquanto tentavam trazê-la de volta. E então, viu seu filho Gabriel, tão pequeno, tão frágil, respirando pela primeira vez, sem saber que sua mãe estava à beira da morte. A cena foi um golpe direto em seu peito. O amor explodiu dentro dela de uma maneira que ela nunca soubera ser possível. Compreendeu, naquele momento, que sua missão ainda não havia terminado. Havia pessoas que precisavam dela, um chamado que não poderia ser cumprido daquele lado da eternidade. Jesus deu um passo à frente e falou: "Você pode escolher, Camila. Eu nunca forço um caminho, mas saiba que, se voltar, não será mais a mesma." Ela engoliu a vontade de chorar. Seu espírito tremia com o peso daquela decisão: ficar ou voltar. Camila olhou para Miguel, para sua mãe, para o filho recém-nascido, e soube, com clareza, que voltaria. Jesus sorriu serenamente, como se já soubesse qual seria a sua resposta. A luz ao redor começou a se dissipar. A sensação de paz e plenitude foi dando lugar a algo mais denso, mais pesado. E então, a dor chegou. Não uma dor comum, mas um choque brutal, como se estivesse sendo empurrada para dentro de algo apertado, sufocante. Os sons voltaram, bips de máquinas, vozes gritando, o desespero ao seu redor. E então veio o primeiro suspiro. O ar invadiu seus pulmões de uma vez, como se estivesse se afogando e, de repente, conseguisse emergir. Seus olhos se abriram, mas tudo estava embaçado. Sentiu um peso no peito e uma fraqueza insuportável. Alguém gritou. Ela voltou. Mãos seguraram seu rosto, vozes chamaram seu nome. E entre tudo isso, ela ouviu um sussurro próximo, um pedido cheio de alívio. "Obrigado, Deus." Camila estava de volta. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ela ainda sentia seu corpo pesado, como se carregasse um fardo que não lhe pertencia mais. A cada vez que fechava os olhos, revivia tudo o que tinha visto: a luz, a escuridão, as vozes, o olhar de Jesus, o chamado para voltar. Nada daquilo era um sonho. Nada daquilo era uma ilusão. Mas como poderia explicar isso para alguém? Nos primeiros dias, tentou falar com Miguel. "Eu vi Jesus." A frase saiu carregada de emoção, mas o olhar dele foi de confusão. "Você estava muito fraca, meu amor. Deve ter sido um delírio." Ela insistiu. Tentou descrever tudo o que viverá, cada detalhe, cada revelação, mas Miguel apenas segurou sua mão e sorriu com ternura. "O importante é que você está aqui." Ele acreditava em Deus. Sabia que milagres aconteciam, mas não conseguia compreender o que ela havia experimentado. Sua mãe, ao ouvir, se emocionou. "Filha, Deus te trouxe de volta. Você recebeu uma nova chance." Mas, no fundo, Camila sentia que ninguém realmente entendia. Como explicar que a morte não é o fim? Como colocar em palavras o que significa enxergar a própria alma livre de ilusões? Como contar a alguém que existem crianças no céu, almas que nunca nasceram, mas que são amadas, cuidadas por Deus? A vida ao seu redor seguia seu curso, mas dentro dela, tudo havia se transformado. Ela tentou retomar a rotina e segurar Gabriel nos braços pela primeira vez, o que foi um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Ele era tão pequeno, tão frágil. Ao olhá-lo, sentiu algo diferente. Não era apenas um bebê que ela via. Ela percebia uma alma, uma vida dada por Deus, com um propósito maior do que qualquer coisa terrena. E isso mudou tudo. Antes, Camila se preocupava com o que todas as mães se preocupam. Será que estou preparada? Serei uma boa mãe? Conseguirei dar conta? Agora, essas questões pareciam insignificantes. Ela não queria apenas criar um filho, queria ensiná-lo sobre o que realmente importa. O tempo passou e, à medida que sua recuperação física avançava, os desafios espirituais aumentavam. Muitas vezes, sentia-se deslocada. O mundo parecia mais barulhento do que antes. Conversas sobre assuntos superficiais já não faziam sentido.
O que importava agora não era o que se possuía, mas o que se era. Ela começou a perceber coisas que antes ignorava. A pressa das pessoas, a forma como corriam atrás de coisas temporárias, o vazio nos olhares, o peso das preocupações mundanas. Mas o que mais a impactou foi reconhecer seus próprios erros. O tempo desperdiçado, as palavras que não disse, o amor guardado em vez de compartilhado. Foi então que ela decidiu que não poderia continuar sendo a mesma. O primeiro passo foi o perdão. Ligou para pessoas que não via há anos, pediu desculpas a quem magoou, buscou reencontros que antes pareciam desnecessários. O segundo passo foi a renúncia. Tudo o que antes parecia importante, status, reconhecimento, opiniões alheias, perdeu o valor. Agora, o que importava era estar alinhada com o propósito que recebeu. E o terceiro passo foi a entrega. Camila se ajoelhou ao lado do berço de Gabriel e, entre lágrimas, orou como nunca antes. Senhor, minha vida não me pertence mais. Usa-me como quiser. Foi naquele momento que ela sentiu a verdadeira transformação. Camila nunca mais foi a mesma. Ela voltou, mas não era mais a mulher que partiu. Algo dentro dela havia sido transformado para sempre. O que ela viverá não foi apenas uma experiência de quase morte, mas um renascimento. Antes, vivia como qualquer outra pessoa. Cuidava das responsabilidades, fazia planos, sonhava com o futuro, mas tudo isso sem perceber o que realmente importava. Agora, cada dia era visto com outros olhos. O simples ato de abrir os olhos pela manhã não era mais um reflexo automático, mas um presente. Cada conversa, cada abraço, cada sorriso, tudo passava a ser vivido com um propósito maior. Ela compreendeu que o tempo é um presente e que a maioria das pessoas vive como se tivesse uma eternidade aqui na Terra, mas não temos. Camila aprendeu da forma mais intensa possível que a vida é um sopro e que cada escolha, cada gesto, cada palavra deixa uma marca na eternidade. A revelação sobre as crianças no céu nunca saiu de sua mente. Quantas mães vivem em luto, sentindo que perderam algo que nunca conheceram? Quantas choram sozinhas, achando que Deus se esqueceu delas? Mas agora, ela sabia a verdade. Cada vida gerada é eterna. Nenhuma alma se perde e Deus cuida de todas. Essa experiência não foi dada a ela para ser guardada. Ela precisava compartilhá-la, precisava mostrar ao mundo que a morte não é o fim, que existe um propósito maior do que nossos olhos podem ver e que Deus fala. O desafio é: quantos estão dispostos a ouvir? Se você está ouvindo essa história agora e algo dentro de você se moveu enquanto acompanhava essa jornada, isso não é por acaso. Talvez essa mensagem seja para você. Talvez Deus esteja te chamando para despertar. Não espere por um momento extremo para buscar o que realmente importa. Não espere perder para valorizar. Não espere o tempo acabar para fazer o que precisa ser feito hoje. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55:6. O tempo é agora. Até o próximo vídeo.